me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai-me tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Cai-me tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Depois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. 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 Muito bem, muito bom. É uma música inspiradora para este momento, de fato. E Exatamente. Estamos precisando de encontrar repouso em Deus. é verdade, descanso no Senhor. E nosso objetivo aqui, então, para aqueles que entraram agora aqui nesta live, nosso objetivo é sabermos um pouco da situação na Itália e fazermos alguma comparação aqui com a situação de Portugal, para nós que estamos aqui em Portugal podermos lidar melhor com esta crise. Então, amigo Julinho, a Itália nesse momento é o pico, né? É o lugar mais É. problemático neste momento. O que você pode dizer sobre isso? Por que ficou assim e como está neste momento? Então, o quadro atual, eu gostaria só assim, visto que as pessoas estão entrando para escutar o que nós vamos conversar hoje, todo o discurso que nós fazemos hoje, ele tem uma base racional e uma base de fé, né? Eu creio que sobre todas as coisas, Deus tem o controle de tudo e penso que a fé, ela vale mais do que o medo. Então, nós não estamos dizendo nada para pôr medo em ninguém, nem para criar alarmismo, somente para chamar as pessoas à responsabilidade e ao devido cuidado, né? Porque a Bíblia nos ensina a ser puros como colombas, mas também astutos, né? Esse é o momento de astúcia, né? De julgar de inteligência também. Tudo aqui na Itália começou com um caso. Esse caso ele foi em Codogno. Codogno é uma pequena cidade que está aqui a 12 quilômetros da minha casa, então eu moro no centro mesmo do problema que começou tudo, né? E de um caso virou 6. O problema desse vírus é que ele é exponencial, tipo assim, ele não vai dobrando, não é 2, 4, 8. Ele primeiro tem 1, depois tem 6, depois tem 50, depois tem 200, aí tem 1000. Ele vai assim, entendeu? É muito fácil de pegar. E a Itália cometeu alguns erros, né? Cometeu alguns erros que eu chamo aos irmãos de Portugal e do Brasil também
a não cometer os erros que nós cometemos aqui. Um deles foi pensar que isso é só mais uma gripe um pouquinho mais forte, né? Tem muita gente falando isso. Ah, mas eu escuto muito isso no Brasil. O mosquito da dengue matou muito mais do que o vírus do corona, né? Ou depois, uma outra coisa que se ouve muito dizer é que ele mata só 6%. Fora que fosse até 1%, qualquer pessoa que morre não é nunca legal. Mas é comprovado que ele tem uma mortalidade mais alta entre velhos. É por isso que nós chamamos os jovens a entender que você pode não morrer do corona, mas, sobretudo, você transporta ele, né? Você tem mãe, tem pai. Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma família da nossa igreja de Loano, que é na parte da Ligúria, aonde o pai, que era velhinho, ele morreu hoje, infelizmente. Ele não quis ouvir o conselho dos filhos de ficar em casa, ele saiu para fazer compra, para fazer isso aqui, e ele pegou o vírus e ele morreu hoje contagiando a família inteira. Então, nós temos hoje todos eles contagiados por isso. Então, isso pode acontecer o contrário também, porque em crianças, geralmente o quadro não é tão violento, os jovens também, mas não pensem que pelo fato que ele não mata jovens muito facilmente, o cara passa um aperto, meu amigo. Exatamente. Não é uma gripe mais forte, não. Eu vou explicar para vocês um pouquinho. Se você tiver alguma pergunta, me interrompe, tá, pastor? Se não, só falando que essa questão do jovem, mesmo que para o jovem, para a maioria dos jovens não seja letal, mas ele vai ocupar leitos, camas no hospital e vai prejudicar outras pessoas. E ele é Aqui no caso, aí eu acho que já nem jovem entra no hospital. Não tem jeito assim. Não, aqui tá, o negócio que está feio. Praticamente, o que aconteceu? O problema desse vírus não é a mortalidade dele, é o que o pessoal está falando. Ele não mata muito. Não, o que ele faz? Vou explicar de um jeito bem fácil para qualquer um entender. A pessoa entra numa insuficiência respiratória, por exemplo, o paciente zero, que foi o rapaz, o primeiro que pegou esse vírus aqui na Itália, ele recebeu alta do hospital há uma semana atrás. Então, quer dizer que esse cara estava no hospital muito mal há mais de um mês. Ele estava na UTI com respirador e com tudo. Então, assim, não é que não mata, mas o cara fica de férias. Tem muita gente assintomática, tem gente que faz ele de uma forma muito leve, mas nós temos hoje na Itália mais de 47 mil casos. No site, tem um site muito interessante, que é muito fiel para acompanhar a evolução disso. Ele se chama World All Matters. É um site bem sério. E nesse site eles fazem a conta diária, eles fazem um update todo dia. Então, de ontem para hoje na Itália, nós tivemos mais 5.786 casos, de ontem para hoje. E de ontem para hoje tiveram 676 mortes, né? Terrível, terrível. É terrível. Assim, é claro que tem... por exemplo, se uma pessoa é já debilitada no físico, já é um paciente oncológico, já tem uma insuficiência coronária ou respiratória, é muito mais fácil da pessoa morrer, né? Justamente por isso que as pessoas sãs, elas têm uma chamada cívica, se cuidar para não pegar em quem é mais fraco também, né? Não é só porque você não pega que você não vai se cuidar, ou porque você não morre que você não vai se cuidar, porque você pode infectar a tua tia velhinha, a tua avó, o teu avô, né? Então se cuide. Exatamente. Se cuide, né? Agora, o problema desse vírus não é tanto o fato de quanto ele morre ou não, mata ou não mata, mas é que todo mundo que pega ele, e os casos ativos na Itália graves hoje são mais de 27 mil, as pessoas precisam de respiradores, precisam de respiração artificial e tudo. Nenhum país do mundo está preparado para receber 30 mil pacientes para respiradores. Então, o governo italiano ele tá fabricando em média de 500 máquinas de respiração artificial por mês para conseguir ajudar. Mas se só de ontem para hoje tivermos mais de 5 mil casos novos, quer dizer que 90% desse pessoal não vai receber tratamento. Então, os hospitais começaram a fazer uma triagem de guerra. Eu vi um vídeo de um médico chorando, mostrando a realidade, explicando, olha, atualmente a gente está fazendo triagem igual em guerra. Chegou um rapaz de 35 anos, que tem uma vida pela frente, e tem uma máquina livre. Chegou um velhinho de 80, a gente é obrigado a decidir quem vai morrer
e quem vai viver. E o velhinho vai morrer. Entendeu? Então, a Sim, sim, questão sim. é essa. Então, esse problema do vírus não é tanto a mortalidade dele, mas ele faz o sistema sanitário do país entrar em colapso. Porque os hospitais... Ó, vou te contar uma história verdadeira. Nós aqui não podemos sair de casa, eu estou de quarentena há mais de 15 dias sem sair na rua. O único motivo pelo qual você pode sair na rua é para fazer compra. Mesmo assim, tem que tomar cuidado e tem que declarar na polícia para onde você está indo. E eles depois podem te pedir o cupom fiscal do supermercado para comprovar que naquele dia, naquela hora, realmente você fez compra. Se você mentiu, ele é considerado, eles fazem uma amenda aonde a tua ficha policial fica suja, né? E se você tiver com o corona e sair de casa, você é processado por homicídio culposo. Então o negócio está muito Uau. sério aqui, está muito sério. Então nós saímos para fazer compra, pegamos o carro. Imagina assim, filme de terror, né? Cidade vazia, ninguém. E nós descemos a avenida principal, aí um velhinho, tadinho, pensando que só ele estava no mundo, ele atravessou a avenida com vermelho e pegou a gente de cheio. Aí chamamos a polícia, todo mundo de máscarazinha, chegou a polícia que parecia nave espacial, né? Os caras todos vestidos e tal, e foram fazer a ocorrência. E o policial olhou para a gente e falou: olha, gente, ainda bem que vocês não quebraram nada e não se cortaram, porque não tem hospital para receber vocês. Se você tiver hoje, se você quebrar um braço, o que vai acontecer? Você vai entrar num hospital com o braço quebrado, você vai sair engessado com o coronavírus. Então a gente não leva ninguém para o hospital mais. Então, quebrou o braço, amigão, vai para casa. Bota um pedaço de madeira e espera, sabe? O Que negócio está coisa, assim, hein? tá Complicado, hein? E como vocês, assim, como igreja, vocês já estão, já vai para quarto domingo sem culto, né? terceiro. Essa semana agora. Com essa semana é o terceiro? Com esse domingo que vai ter agora, é o quarto, né? Penso que é o quarto. Rapaz, eu estou em dúvida. Desculpa, perdi a conexão do tempo. Eu fui entender que era sexta-feira hoje. É, Não, 15 dias sem sair de casa, né? pois Complicado. é, eu estou ficando assim. Inclusive, eu falei com um amigo meu, nesse negócio que o povo fica achando que quarentena deixa o cara louco, não tem nada a ver. Hoje eu falei com o meu frigorífero, eu conversei com ele, eu falei, cara, ninguém está ficando doido de ficar em casa. A gente está assim, cara. Certo. Graças a Deus eu Mas e moro numa você? casa grande. Que Hein? bom, maravilha. Nós aqui em Portugal, a maioria em apartamentos. É assim, a igreja, desde quando começou a ter as reuniões online, ou seja, vocês já não podem ter reuniões mais, como Sim. que a igreja se posicionou perante esse cenário em que, ou seja, a própria realidade da igreja, ela implica de alguma maneira nós temos relacionamento com as pessoas? Exato. É incrível isso, porque no começo a gente estava meio relutante no começo, porque a gente não sabia se era alarmismo, se não era. O governo também não queria dar muita notícia. Então, ficou o pessoal tentando, não, não é isso, calma, não tem esse problema. Então, esses foram os erros da Itália. Por quê? A prevenção ela é melhor do que remediar, né? Mas aí a Itália não quis prevenir e agora está tentando conter. Mas a pastora Rosellen é muito sábia, ela farejou essa coisa. Depois, antes do governo decretar o fechamento, ela já começou a falar para a gente ficar em casa, para ver o que vai acontecer e tudo mais. E quando fechou tudo, o governo fez o decreto, nós começamos a fazer o primeiro culto. Nós fomos na igreja, só o grupo de louvor e a pastora, sem ter contato ninguém, assim, nós subimos no palco, fizemos o louvor, mas nosso palco é bem grande, né? Tem mais de 28 metros de palco, então é bem grosso. E a gente nem se encontrou direito. Mas já no outro domingo, nós não fizemos assim. Inclusive, eu fiz louvor aqui na minha casa, com violão, igual nós estamos fazendo agora. Foi pelo Facebook, né? Eu fiz uma direta e depois ela entrou pregando. Agora, uma coisa louca que a gente está vendo nesse período é que a igreja está bem unida, está bem unida. Nós estamos fazendo viva a tecnologia, a gente pode usar isso para o nosso favor. Instagram está aí, a gente pode fazer lives, eu faço sempre consultas com os nossos pastores, nas nossas reuniões. Tem um aplicativo muito interessante, se chama Zoom, vocês devem conhecer já. É um Sim. aplicativo para reunião de grupos. Então, assim, nós fizemos vigília de oração pelo Zoom, todo mundo conectado, assim, todo mundo em casa, até às 6 da manhã. E está sendo uma bênção porque a igreja está vivendo
uma fé em tempos de crise, né? Porque a verdade é que o tempo de crise ele mostra bem quem é quem, né? Então, eu, pelo menos, assim, pelo que me toca, eu tenho me empenhado muito a manter vivo o louvor da igreja, né? Mesmo sendo, eu não vivo mais como principal atividade a música, mas nesse momento eu tomei de volta essa Muito atividade bem, muito muito bem. forte, né? E eu estou fazendo, eu estou gravando, nós estamos registrando vídeos, fazendo lives. E ontem eu fiz uma live com todos os worship leaders da Itália, tinha milhares de pessoas conectadas, fizemos louvores e tal. Então nós estamos criando esse ambiente de fé, porque a verdade é que o maior problema desse momento é uma coisa que nós chamamos de infodemia, né? Infodemia é aquela quantidade de informação que chega todo o tempo no WhatsApp, e morreu aqui, fez aqui. A gente não está dizendo que é para ignorar a realidade, mas nós temos que crer que Deus está acima de tudo isso, que Ele não perdeu o controle e que é muito mais importante falar do que Deus pode fazer nesse tempo. Ele pode te usar Amém, para amém, curar, né? amém. A pastora Roseli nos deu uma palavra muito importante outro dia, porque numa reunião nossa, a gente estava orando para que Deus protegesse a nossa casa, a nossa igreja, os nossos membros, os cristãos da Itália, enfim, todo mundo que a gente conhece e tudo mais. E o Espírito Santo interrompeu os pensamentos dela em um certo momento e falou: gente, não tem ninguém orando para que o meu poder os use para curar os outros, né? Não tem ninguém dizendo, eu vou orar para que aquele povo se cure. Então, assim, a gente tem que entender que a igreja, nesse momento, é luz no mundo mesmo, né? Amém, amém. E ter cuidado, obviamente, ter cuidado, se cuidar, obedecer às leis, obedecer às disposições do governo, não sair de casa mesmo, mas de dentro de casa, eu estou impressionado de quanta coisa nós podemos fazer dentro da nossa casa. Eu estou trabalhando esse período. Eu estou impressionado porque eu conversei com os meninos hoje do meu grupo de louvor, do pessoal. A gente está trabalhando assim muito mais do que antes. Eu estou doido para acabar a quarentena, para mim trabalhar normal, entendeu? Porque assim, eu estou com a cara no computador de manhã até de noite. Hoje eu comecei às 9 e eu não acabei ainda. Estava mixando o culto de domingo. Nós estamos fazendo um trabalho excelente que nós pegamos. Vou até dar uma dica para vocês, ó. Nós temos, depende de ter um pouquinho de aparelhagem, né? Mas todo membro do meu grupo tem um computador e um Logic em casa, que é um programa de estúdio, né? Então eu gravei a voz e o violão na minha casa, gravando com o celular o vídeo. O baterista gravou ele tocando a bateria dele em casa com o vídeo. Nós estamos montando esse vídeo, domingo vai ter o louvor ao vivo, com todo mundo tocando, cada um na sua casa. Entendeu? Maravilha, maravilha. É um projeto assim, boa dica. A gente está se divertindo com isso, entendeu? Tipo assim, viva a internet. Eu gravei o violão, eu mando o file para o baterista, ele bota a bateria, manda para o baixista. E no final, a igreja está se divertindo com isso, porque ela está vendo uma igreja viva, que não parou, que não está num cantinho comido, né? Mas que está tomando cuidado porque é inteligente, né? Muito bom, muito bom. E nós podemos orar pelas pessoas sem obrigatoriamente termos que impor as mãos sobre elas, né? Podemos orar à distância e a nossa fé Claro. com certeza chega lá. Jesus deu uma ordem à distância e a pessoa foi curada. Então nós podemos também exercer a nossa autoridade à distância. Não precisamos estar ao lado da pessoa. Amém, amém. Não, é verdade. Eu acho que tudo está sob controle de Deus. Eu não sei aonde isso vai chegar, mas uma coisa eu sei. O que eu tenho no meu coração ultimamente é que o povo europeu ele sempre teve essa segurança na economia e no poder das finanças da Europa. A Europa sempre foi muito segura, né? E bastou uma coisinha desse tamanhozinho que não dá nem para ver, para arrancar toda essa certeza deles. E hoje não tem nada que pode comprar uma cura para isso. O povo está correndo atrás, ainda não encontrou. Tem sempre essa notícia, descobriram aqui, descobriram ali, mas de qualquer forma vai demorar para chegar, mesmo se tivesse descoberto algo. A questão é que esse é um tempo fértil para pregar o evangelho, né? Que bom, que É bom. um tempo fértil para falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho assim, a gente sai para fazer compra. Outro dia eu parei no supermercado, conversei um pouquinho com a menina que vendia pão. Ela quase chorou, porque basta uma palavra de conforto que a pessoa se quebra, entendeu? Porque o povo está tenso. Eu noto E as pessoas estão sensíveis, né? Estão bem sensíveis para receber. Então, eu tô. Eu tô, né? Tipo assim, eu noto que até saindo, por exemplo, hoje eu tive que descer porque nós temos uma tia velhinha
que mora aqui do lado de casa, tadinha, ela mora sozinha e eu não posso nem ir lá na casa dela, porque para tutelar ela mesma, né? Tipo assim, para tutela dela eu nem vou lá, mas eu faço compra para ela, deixo na porta e vou embora. Mas toda vez que eu saio para fazer compra, eu fico grilado, porque nós não temos mais nem máscarazinha, acabou tudo, né? Então, tem que ser na coragem mesmo. Só que, nisso, a nossa igreja está super empenhada. Por exemplo, o pessoal do social nosso, nós fizemos uma campanha, porque Milão é uma cidade cheia de velhinho. Então, as pessoas da igreja começaram a colocar, vamos supor, você tem um prédio, ok, vamos pregar no teu prédio. Você faz um monte de bilhetinho escrito à mão assim, ó, se você é sozinho, se você é impossibilitado de sair de casa, se você é ancião, não saia, eu farei compra para você, eu trago aqui na tua casa, eu sou o vizinho e tal, eu me disponho a te servir, né? E nós estamos fazendo isso. O meu pianista hoje mesmo, hoje ele me contou que ele está fazendo entrega em Milão para os velhinhos que ele conhece, assim, ajudando, porque aí o crente ele vai se mostrar nesse momento como o braço amigo de Jesus, né? Expressar o amor de Jesus para as pessoas, né? Onde Exato. elas estão, né? E tomar cuidado com esse monte de notícia, porque tudo isso te rouba a fé. A gente tem que lembrar que, olha, eu penso o seguinte, o pastor Sidson, a pior coisa que pode acontecer comigo é eu posso morrer para o céu, na boa. Então, assim, é o pior que pode me acontecer. Então, eu não quero ter medo do que está acontecendo, nem quero ignorar o que está acontecendo, mas a posição de fé é: eu conheço o meu inimigo, mas eu tenho um Deus que luta por mim, eu mantenho a minha vida, né? Nesse tempo nós estamos jejuando, orando, temos tido sempre muita comunhão com Deus, lendo, enchendo a nossa cabeça de Bíblia, de pregação, ouvindo pregação. Gasta o teu tempo para, não você, pastor, estou dizendo para quem está ouvindo agora, você já faz isso. Gaste o teu tempo lendo a Bíblia, buscando a palavra, enchendo o teu coração de fé. Se você está com pouca fé, ouça pregações, ouça pessoas que pregam para você. Aproveita para estudar, para ler e, principalmente, gaste tempo com a tua esposa, com o teu filho, passe tempo com eles, né? Uma coisa terrível que está acontecendo na China hoje, por exemplo, é que logo depois da quarentena em Wuhan, né? Hoje eles têm o maior nível de separações e divórcio da história, né? Botou o povo fechado em casa. Quer dizer que as coisas já não estavam muito bem. A minha irmã até falou comigo, ainda bem que você tem duas vantagens. A tua casa é grande e você se dá bem com a tua esposa, né? Ter fechado em casa o Muito tempo bem. todo. E o que tem feito alimentar a sua esperança numa situação dessa? Porque em Itália ainda não há previsão de quando vocês vão poder sair Não. do isolamento social. Ô, pastor, essa pergunta é difícil de responder, porque eu não sei responder essa pergunta. Eu só sei que quando tudo isso começou, Deus estava comigo. Eu não sei quando vai acabar, mas Ele está comigo ainda, Ele vai estar comigo depois. Eu tento manter na minha Bíblia essas três fases da salvação, né? Que a Bíblia diz que Ele que nos salvou, nos salva e nos salvará, né? Então, Cada dia é um dia. cada dia é um dia. Eu estou tentando. A minha preocupação até domingo é o culto de domingo, as reuniões que eu fiz com os pastores, mantendo contato pelo WhatsApp com o grupo de louvor, com os meus discípulos, seguindo as pessoas. Nós temos células que estão vivas, que estão fazendo célula pelo Skype. O povo faz Santa Ceia, sabe? Então, assim, a igreja está viva e está vivendo Glória a isso Deus, porque muito é bom. um ensaio para o tempo que vai vir, né, pastor? Vai ter um tempo onde a gente não vai poder nem sair na rua, né? A Bíblia diz isso claramente, o tempo final vai chegar. Isso é um ensaiozinho para a gente ver como é que o negócio não, sabe? E eu quero aproveitar, se o senhor me permite, esse pequeno tempo. A minha maior pregação, o que eu mais amo na minha vida é a esposa de Cristo. Eu amo a igreja. Eu nasci numa igreja, cresci numa igreja, tive um monte de problemas numa igreja, dei problema para os outros, tive problema com os outros. A igreja me deu a oportunidade de pôr em prática todos os princípios da Bíblia, né? Perdoar, esquecer, amar, ajudar, tudo isso a gente pode fazer. Eu amo muito a igreja. Agora, no mundo hoje, tem dois processos muito difíceis e muito fortes contra dois alicerces da vida cristã. Um é a família, que é essa inversão né, De valores. Uhum. de valores, de homens, mulheres, e não sei o quê. Nunca se atacou tanto
a família e a igreja, e a outra é contra a igreja mesmo. Ah, não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa disso, daquilo. Agora, é bom para a gente ver também, ter o gostinho de quanto a gente tem tanta coisa boa e não dá valor, né, pastor? É Tipo, verdade. só acordar domingo de manhã, ir para a minha igreja, chegar lá, encontrar aquele povo feliz na porta, bom dia. Às vezes o cara já está cansado, essa igreja, estou cansado de ir na igreja. Eu acho que agora está todo mundo louco para ir para a igreja, né? Já temos saudade, já, muita Exato. saudade. Então, às vezes a gente precisa perder um pouquinho o que tem para dar valor para o que tinha, né? Eu desse mal não sofria, mas obviamente eu tenho outros problemas, ninguém é perfeito, mas eu sempre amei a igreja, eu tenho aproveitado esse tempo para dizer, aproveita para você olhar para o teu pastor e valorizar o trabalho que ele faz, os teus líderes, o pessoal da célula, nós pastores também, para lembrar quanto é bom chegar sobre o palco domingo para pregar o evangelho e ver todo aquele povo lá, faminto pela palavra. Então, assim, é um tempo onde Deus está, de repente, dando uma chacoalhada na gente para dizer, gente, né, vamos organizar os valores de novo, vamos entender que o que nós temos é bom, Sim, sim. a igreja não é perfeita, mas ela é maravilhosa, né? Amém, concordo 100%. E eu acredito, não sei se você pensa o mesmo, também não sabemos quanto tempo vai durar aqui em Portugal, Não. mas quando tudo isso terminar e nós voltarmos ter liberdade para podermos nos reunir nos cultos das nossas igrejas, eu acredito que aqueles que lá estarão vão estar com muito mais maturidade espiritual, Uhum. vai dar muito mais valor às coisas de Deus. Eu penso que o nível da nossa vida cristã vai ter sido apurado e Exato. aperfeiçoado. Então, Exato. eu acredito que esse período agora é um período que nós temos que investir fortemente para tudo Exato. aquilo que nós vamos ter que construir depois, quando tudo isso voltar à normalidade. É verdade. E nesse meio tempo eu tenho notado que a minha vida ultimamente é em casa com a minha esposa, e eu tenho notado uma coisa também importante, que eu tento sempre no dia, aqui em casa eu tive que dar um toque de recolher, né? Tipo assim, 7 horas da noite, computadores desligados, né? Porque a gente cai também naquela coisa, tem tanta coisa para fazer, e eu tenho dito para minha esposa, eu quero também separar tempo para a gente ficar junto, ver um filme, orar, comer juntos, fazer aquele jantar, porque eu quero investir nesse momento em reforçar minha casa como relação com a minha esposa, reforçar minha relação com Deus, para esperar para que quando a igreja volte, eu realmente esteja pronto para começar um tempo novo, né? Nesse tempo eu achei que ia ser meio férias, mas foi um Não engano é fatal, foi um engano fatal que eu tive. Mas é maravilhoso ver como está todo mundo empenhado, está todo mundo a fim de contribuir. E eu acho que até aquele povo que nunca está a fim de servir dá uma maior vontade agora de fazer alguma coisa, né? E Amém. eu não vejo a hora de voltar a viajar. Eu estou fechado em casa há um tempão, quero viajar, pegar avião, pegar trem. Eu adoro viajar e tudo mais. Mas, assim, enquanto não tiver isso, eu posso pregar aqui pro meu vizinho, posso pregar pro rapaz de baixo que vende fruta. Os lugares de alimentares são os únicos que estão abertos, né? E, sobretudo, eu tenho orado muito, mas muito pelo pessoal do serviço sanitário, porque eles estão acabados. Os médicos, os enfermeiros, esse pessoal está dando sangue. Muitas horas ininterruptas de trabalho, né? Cara, tem cada conta aqui, porque na minha família tem enfermeiros, médicos, inclusive aqui em Lodi, onde eu moro, nós temos muitos amigos médicos, enfermeiros, e eu recebi até uma mensagem de uma enfermeira amiga nossa, de longas datas, dizendo, cara, isso aqui parece um campo de guerra, assim, eu não durmo mais, ela não troca de roupa, ela não vai para casa, ela dorme no chão, ela fala, não dá tempo, a gente está assim, eu nunca vi isso na minha vida, parece tempo de guerra mesmo. E eu tenho chamado a igreja a orar por eles, porque nesse momento eles são a linha de defesa humana, né? A nossa linha de defesa é Cristo, mas eles são É verdade, é verdade. completamente, né? E Hoje eu vi, hoje eu vi na televisão aqui uma médica que fez 48 horas seguidas e ela ganhou, teve direito de voltar para casa para descansar algumas horas e ela passa no meio do caminho à procura para comprar fruta, alguma coisa para comer, para ter nas horas que ela vai poder ficar em casa e não conseguiu comprar nada. O povo tinha comprado tudo. pois E é, ela desesperada. pois é, está acontecendo isso, e assim, eu acho que nós temos que
que pensar um pouquinho mais, é um tempo de pensar no próximo, sabe? Porque eu, por exemplo, eu confesso, por exemplo, eu moro numa casa muito grande e eu tenho todo o conforto com a minha esposa aqui, numa boa, mas, por exemplo, tem gente que está fechado em um apartamentinho de 20 metros quadrados, sozinho, entendeu? Então, se Difícil. você que é crente da tua igreja, você que está ouvindo e tal, usa esse tempo não só para pensar na tua casa, liga para as pessoas, de repente aquele irmão da igreja que você sabe que ele tem pouca amizade, liga para ele, bate um papo. Existe agora, eu, por exemplo, meu cunhado, a gente faz até umas coisas engraçadas, tipo, tem uma forma agora de você começar, a gente começa a ver um filme juntos, né? Aí ele senta lá e eu falo, ó, vou dar o play, o mesmo filme, né? Aí ele bota o play, eu boto o play, a gente vai com o telefone assim, comentando, pô, tu viu aquela cena e tal, tentando assim, sabe, fazer companhia. Às vezes a gente pensa só em pregar, mas às vezes um pouquinho de amizade é uma grande pregação, sabe? Um pouquinho de carinho, de tempo gastado com o Com próximo. certeza, com certeza. Isso tudo aí mostra que é pelo amor que vocês têm uns pelos outros que vocês vão ser reconhecidos filhos de Deus, né? Eu tenho feito isso dentro do possível, ligando para o povo, mantendo contato, o povo me liga. Então, assim, na verdade, eu sinto quase como se eu não tivesse todo esse contato com todo mundo quanto nós temos agora. Eu vejo isso também em Portugal, nós estamos ainda no início da situação, e eu Uhum. também já comecei a perceber isso, ou seja, nós começamos a colocar as coisas que têm valor no seu devido lugar. Ou seja, Tá. talvez a nossa vida, em alguns aspectos, em algumas áreas, estava um pouco desbalanceado. E É. esse tempo em casa, esse tempo parado, faz a gente repensar e colocar algumas coisas no seu devido lugar. Como você disse, o tempo com a família, ligar para algumas pessoas, ligar para alguns amigos que você já não Claro. falava com ele há muito tempo. Então é um tempo para nós repensarmos muitas coisas. E sabe, Julinho, eu acredito que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois Vai que mudar tudo muita isso coisa. passar. A Europa vai mudar muito hein, depois disso. Vai. Se o 11 de setembro, que aquela situação nas Torres Gêmeas, morreram por volta de 3 mil pessoas, mudou toda a mentalidade do mundo, Uhum. ou seja, há um mundo antes do 11 de setembro e um mundo depois, eu acredito que essa É. situação vai nos levar a nos reinventar como sociedade, e eu penso Uhum. que a igreja tem um papel importante, um papel relevante nessas transformações sociais, nessas mudanças, e nós temos que estar na linha de frente para nós buscarmos em Deus o que nós podemos nos adiantar para nós colaborarmos com um novo tempo nas nossas cidades, principalmente nas grandes cidades. Uhum. Exato. E não tenham vergonha, gente, de tomar as medidas de precaução. Coloquem luvas. Eu fui sair, a minha esposa me obriga também, porque assim, essas luvinhas que usa de látex para lavar louça, eu ponho, boto a máscarazinha. Se como eu não tenho mais máscarazinha, eu boto um cachecol na cara e saio para a rua. Depois que eu volto, eu tiro a luva, lavo as mãos. Não tenha vergonha de se cuidar, porque tem muita gente que contraiu o vírus assim, dizendo, isso é besteira, demais, exagerado. Né? Não é exagerado, não. Te Não, cuida. é um bom conselho para nós aqui em Portugal. Muito bom. É importante assim, lave as mãos o tempo todo. É muito importante durante o tempo que você está na rua não tocar o rosto, não tocar a boca, nariz e tudo mais. Esse vírus ele não pega assim também no ar, assim, tem que ter contato, né? Tem que Mas contar. ele Sim, sim. sobrevive sobre Julinho, superfícies. em relação agora a boas notícias, né? Que eu acho que no meio do caos, no meio das complicações, também há boas notícias. Uhum. E ontem eu vi no telejornal aqui que a França tem feito experimentos tratando alguns pacientes com a mesma medicação que eles tratam pessoas que estão com malária e em conjunto com um antibiótico. E até agora esse experimento tem funcionado. E ontem mesmo os Estados Unidos já se posicionou para o caso de realmente isso for comprovado. Ou seja, ao invés de um paciente ficar 3 ou 4 semanas sendo tratado no hospital, em 6 dias ele já pode sair do hospital. Não sei se você já viu essas notícias. Eu vi algo, estou esperando assim, o desenvolver dessa informação, mas eu já ouvi falar. Sim, porque a partir do momento que os Estados Unidos leva essa informação a sério, que é essa experiência que está acontecendo em França, eu Uhum. vejo isso que já é uma boa notícia. Por quê? O Brasil, vamos falar um pouco do Brasil antes de podermos terminar esse tempo. O Uhum. Brasil está agora mesmo no iniciozinho da situação, agora que estão a tomar as primeiras medidas,
e o Brasil tem muito menos condições, ou seja, no seu sistema de saúde, ou seja, pode entrar em colapso Se aqui rapidamente. levou um mês no Brasil, com uma semana eu tenho medo já que já esteja uma Em loucura. Já colapso o é, sistema de saúde. Sim, infelizmente. e porque as pessoas no Brasil também não são tão obedientes como as da Europa, porque aqui na Europa basta o governo dizer isto as pessoas fazem. No Brasil, eu estava vendo, em algumas cidades, Isso aí em Portugal, né? Em Portugal, aqui na Itália. aqui em Aqui na Portugal Itália, no obedecem. norte, é assim. No sul da Itália, foi um Ninguém obedece desastre. também. O Mas no povo na Brasil eu estava praia. vendo o seguinte: foi dada uma ordem em uma cidade para fecharem as lojas. E a maioria das lojas não fecharam até que a polícia foi lá, ou seja, a polícia tem que estar presente para eles fecharem. Aqui em Portugal, não, basta ser dito que é para Claro. fechar, as coisas não precisam de intervenção da polícia. Então, eu acredito que como o pessoal no Brasil demora mais para cumprir, isso pode se alastrar, o sistema de saúde não tem condições por muito tempo. E para mim, essa notícia aí do tratamento, porque ainda vai demorar a vir a vacina, mas se surgirem tratamentos que vão, ou seja, encurtar o prazo, ou seja, de cura dos pacientes mais graves, eu acredito que isso vai ajudar muito para nós aqui e principalmente para o Brasil nesse momento. Então vamos orar também. Queria que nós pudéssemos, se você puder dar aí uma palavra para depois podermos orar, para Isso. nós orarmos para surgirem mais descobertas de coisas que, Uhum. como eu disse, até que chegue a vacina, que pela Organização Mundial de Saúde, isso pode demorar para ser autorizado pelo menos um ano. Uhum. Então, tem que se ter meios para a cura. E eu vi boas notícias também, que os Estados Unidos também é uma força tremenda. A indústria automobilística se juntou com a indústria que produz equipamentos hospitalares e conjuntamente vão construir vários ventiladores. De uma hora para outra vão construir milhares de ventiladores. Uhum. Então, por causa da potência que é os Estados Unidos. Então, ou Uhum. seja, também há boas notícias no meio disso tudo. Então, nós Claro, claro. acreditamos que e a nossa oração vai levar os médicos a descobrirem maneira de tratar as pessoas para que elas possam desocupar rapidamente os hospitais. Exato. E Diz eu aí uma tenho, ó, palavra aí para nós. nós temos feito uma oração muito constante, é que nós temos pedido a Deus que para quem descubra essa vacina, ou seja crente, ou seja alguém do povo de Israel, porque eu quero que essa glória vá para o povo de Deus. Tipo assim, eu tenho orado para que um israeliano, ainda mais que tem hoje no mundo esse renascer do antissemismo, né, dessa Antissemitismo. raiva. Eu queria muito que de Israel chegasse a cura, sabe? Para o povo falar, sem eles também não dá, né? Então, assim, eu tenho orado para que Deus levante ou o povo de Deus ou o povo de Israel para que encontre isso. O que eu Muito tenho para dizer bom. para vocês é que, gente, lembre-se de uma coisa. Eu sou motoqueiro, assim, eu gosto muito de moto. E eu lembro desde quando a lei ainda não era tão cerrada, que podia andar sem capacete e tudo mais, eu sempre coloquei capacete, né? E o povo ria de mim, pô, esse cara de capacete e tal, não sei o quê, até que eu tomei um tom bem feio. E graças a Deus o capacete ele foi completamente destruído desse lado e eu sou esse cara bonito ainda que você vê, porque eu tava de capacete. Eu aprendi uma lição muito importante. Eu não colocava o capacete por causa da polícia, eu colocava o capacete porque eu me amo, né? Muito bom. Então, quando você obedece às regras, obedece às leis, obedece o que o governo está pedindo, as direções do teu pastor, da tua igreja, que com certeza vão te aconselhar também, você não está fazendo isso para obedecer à autoridade, você está fazendo isso porque você te ama, né? Muitas vezes que Deus, a minha esposa que estuda nutrição, ela me explicou uma coisa importante. Quase tudo aquilo que Deus proibiu Israel de comer no deserto eram tudo coisas que naquele tempo, naquela condição, poderiam destruir a saúde deles. Por exemplo, Deus Exatamente. mandou, Deus mandou não comer molusco e não sei o quê. Por quê? Imagina uma salmonela no deserto naquele tempo, assim, morria metade do povo. Então, Deus deu direções, não porque Deus ia ficar ruim, Deus não sofre de colesterol, Deus não tem problema de saúde. Tudo que ele diz para o nosso bem, É né? verdade. Então a gente tem que se amar e a Bíblia ensina assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então a pergunta que eu estou me fazendo nesse tempo é como eu me amo, né? Porque se eu me amo tanto e cuido da minha vida, cuido da minha vida espiritual, aproveito esse momento para crescer, eu estou me amando, por quê? Porque do jeito que eu me estou amando,
vai ser o jeito que eu vou poder amar o meu próximo depois, né? E é importante porque o amor ele não sai do nada, ele chega de algum lugar, né? Então, assim, eu tanto fui amado, eu aprendi a me valorizar, a me amar, a cuidar de mim mesmo, para que amanhã eu possa passar isso para o meu próximo Excelente. como um enviado de Deus. Né? Excelente conselho, muito obrigado. É isso que eu tenho dito aqui também. Não fique à espera da legislação, não fique à espera de leis. Se ame antes, né? Faça aquilo que é melhor para si e para as outras pessoas. Vamos terminar Exato. com oração? Vamos orar primeiro, depois a gente vai terminar. Pode fazer uma oração, por favor? Tá. Por nós aqui. Amém. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está aqui. A tua palavra ensina que onde dois ou mais estão reunidos no teu nome, o Senhor está no meio deles, mesmo estando longe. Nós e todo esse povo conectado agora aqui no Instagram, estamos reunidos no teu nome, estamos buscando a tua direção, o teu conselho. Senhor, Amém. eu quero orar não só pela proteção de toda a igreja de Portugal, pela nação de Portugal, mas eu quero orar para que o Senhor possa usar e encontrar em Portugal crentes com coração fervente, que tenham Amém. fé, que creiam na cura, que possam impor as mãos, mesmo de longe, crendo que Deus ele é fiel e Ele é grande bastante para curar. O Senhor é mais do que esse vírus, o Senhor é mais do que toda a situação. O Senhor está no barco. De repente nós pensamos que o Senhor está dormindo enquanto essa tempestade está se abatendo contra o barco, mas enquanto o Senhor estiver com a gente nesse barco, esse barco não afunda. E eu quero declarar que um povo de fé se levanta em Portugal e que ora Amém. pela nação, ora pelo governo, ora pelos médicos, ora pelos hospitais, ora pelas igrejas. E esse povo vai manter acesa essa chama no altar diante de Deus 24 horas por dia. Senhor, nós estamos aqui, conte conosco. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa encontrar em Portugal uma igreja que se levanta e diz: Senhor, conta comigo. Eu estou aqui para te servir, mesmo de longe, mesmo pela internet, mesmo pelo Skype. Usa da minha vida para que eu possa te servir nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Julim, Senhor. Obrigado pela igreja, Deus, na Itália. Obrigado pelo papel que a igreja está a fazer ali, Senhor, como luz deste mundo, como sal desta terra. Capacita, fortaleça os teus filhos ali, para que eles nunca percam a fé, nunca percam a esperança e nunca percam o amor, que eles possam permanecer, ó Deus, sendo luz, ó Deus, neste momento de escuridão, ó Deus, das nações, que eles possam ser luz. Senhor, eu oro também, ó Deus, para que nós aqui em Portugal possamos nos posicionar como filhos de Deus, ó Deus, para sermos luz, ó Deus, em meio às trevas, ó Deus, que neste momento de provação em todo o mundo, que nós possamos ser luz. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor possa dar sabedoria, ó Deus, aos médicos, aos investigadores, para que se descubram meios de tratamento, medicamentos, ó Deus, para que venha acelerar, ó Deus, a cura de cada paciente, para que o sistema de saúde, ó Deus, volte à sua normalidade, tanto na Itália como na Espanha, ó Deus, e em Portugal, que assim seja, e no Brasil também, oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Julinho, por esse tempo. Valeu, muito amigão. precioso. Obrigado pela disponibilidade do teu tempo. Muito Contem precioso comigo. para nós. Muito obrigado. Deus abençoe. Estamos Espero aqui. que Grande depois abraço. dessa tempestade eu possa visitá-los aí em Portugal. Vai ser muito bem-vindo Eu amo aqui.